No mundo do trabalho, uma das frases mais ouvidas é: "O trabalho dignifica o homem". No entanto, a dignidade a qual o jargão se refere não está associada somente ao ato de trabalhar, mas sim trabalhar 8 horas por dia, vendendo sua força de trabalho para quem possa pagar por ela. Tudo isso em troca de uma renda para a sobrevivência muito menor do que a quantidade que produziriam trabalhando 8 horas para si mesmos. Dentre os grupos que mais sofrem com esta ideia estão pequenos artesãos, artistas de ruas e os indígenas. Destes últimos, grande parte não quer largar seu modo de vida tradicional para entrar no mundo do trabalho capitalista. No entanto, sem suas terras e ferramentas, torna-se impossível produzir para a sobrevivência. E, enquanto não entram na forma de produção moderna, não recebem qualquer auxílio da população ou do governo, pelo argumento de que não querem trabalhar. Mas a questão, a venda da força de trabalho realmente dignifica o homem? A questão do trabalho como meio de dignificar o homem pode ser vista pela ótica marxista. Isso devido aos conceitos de burguesia, proletariado, mais-valia e alienação. Burguesia. A palavra burguesia deriva de burgo, como eram chamadas as cidades medievais que começaram a surgir logo após o declínio dos feudos. Essas cidades eram habitadas principalmente pelos burgueses, que eram mercadores da época. Aos poucos, os burgueses foram tomando conta da aristocracia e obtendo poderes no aspecto político, social e econômico. No século XX, a burguesia se diversifica em alta burguesia, na qual se encaixam os indivíduos nos meios de produção, e média e pequena burguesia, todos aqueles que estão envolvidos com as esferas econômicas. Proletariado. O termo proletariado tem origem romana e era utilizado para descrever as pessoas mais pobres que serviam para gerar prole. No século XIX, a palavra proletariado passou a designar a classe social sem propriedade, ou seja, que não possui meio de produção e precisa vender a força de trabalho para os burgueses, conseguindo assim se sustentar. Desta forma, o proletariado aparece oposto à classe burguesa em relação ao nível econômico, gerando um conceito muito estudado, a mais-valia. Mais-valia. A mais-valia é um conceito da economia criado pelo sociólogo alemão Karl Marx, a fim de nomear a parte de um valor da força de trabalho efetuado por determinado funcionário, proletário, e que não é pago pelo patrão, o burguês. É importante salientar que existem dois tipos de mais-valia, a mais-valia absoluta e a relativa. Alienação. Alienação é o termo que explica a falta de interesse de um indivíduo em relação a um assunto, na situação em que o alienado só foca no que o interessa, abstendo-se de assuntos primordiais, como a interferência na política, por exemplo. Com base nesses conceitos propostos por Marx, é possível analisar de forma mais crítica as ideias que instigam os trabalhadores no mundo moderno. Primeiramente, se existe alguma forma de dignificação por meio do trabalho assalariado, por que essa ideia só se aplica ao proletariado, enquanto a burguesia, que nem sequer faz uso de sua força de trabalho, tem os mesmos direitos e status ou ainda maiores na sociedade? Isso acontece porque, de certa forma, a frase só cria um estado de obrigação nos indivíduos do proletariado. Assim, os jovens desde cedo são incentivados a entrar no mercado de trabalho e vender sua força de trabalho para a classe dominante, almejando assim a certa dignidade de que todos falam. O segundo ponto está ligado aos conceitos de consumismo e mais-valia. Muitas vezes, a dignidade a qual se referem vem associada ao ato de poder consumir em maior quantidade e pagando por isso. Mas, na realidade, o consumo maior é apenas uma ilusão. O trabalhador que trabalha 8 horas por dia produz o equivalente a 3 vezes o que recebe por isso. Ou seja, mais da metade do seu trabalho vira lucro para o empresário. Sendo assim, o trabalho assalariado só diminui seu poder de consumo. Consumo este que é muitas das vezes só mais uma forma da classe dominante lucrar. O último ponto é referente ao conceito de alienação. Para Marx, o trabalho é uma das mais importantes expressões da natureza humana. Quando o homem perde o controle sobre o seu trabalho ou sua força de trabalho, a sociedade tende a entrar num estado de desigualdade e, assim, levando muitos indivíduos à situação de pobreza.
É exatamente essa desigualdade que a ideia de dignificação por meio de trabalho assalariado promove, quando considera aqueles que trabalham por conta própria menos dignos do que aqueles que trabalham por um salário fixo no final do mês. Pois, a partir daí, se elimina qualquer outra opção de forma de trabalho, restando apenas ser burguesia ou a grande massa, o proletariado.